Incontestavelmente, a educação é fundamental para a nossa vida no mundo. Quase sempre nos referimos à educação de uma maneira muito subjetiva, como se educação fosse algo por demais transcendente. Nada obstante, temos que nos dar conta de que podemos distribuir a educação em vários compartimentos. Tudo aquilo que represente uma modificação nos nossos hábitos, nas nossas posturas, na nossa cultura, tudo aquilo que nos renova de alguma maneira, chamamos de educação. Educar, sem dúvida, é a arte de moldar o caráter, de forjar o caráter, de construí-lo. E dessa maneira, educação tem 1000 faces. Nós podemos nos dizer pessoas educadas quando sabemos conversar e deixar que o outro fale e esperar a nossa vez, sem interditar, sem interromper, sem gritar, sem esbravejar, sem desejar que a nossa palavra seja a última e definitiva. E isto representará uma educação dialogal. Sabemos dialogar. Diálogo será sempre conversa de 2 ou mais. Daí, então, nós poderemos ter a educação linguística quando conseguimos falar na nossa língua sem cometer desatinos linguísticos, sem incidirmos em tantas falhas que enfeiem a nossa língua. Porque mudamos de comportamento ao falar, obviamente isso será uma educação. E aí nós temos a educação envolvida com um outro elemento bastante especial, que é a instrução. A instrução se refere sempre ao acúmulo de valores que a alma vai fazendo, que a mente vai fazendo, que o indivíduo vai realizando. Todas as vezes que trabalhamos elementos de aprendizagem, estamos na faixa da instrução. Eu preciso aprender determinadas palavras. Eu preciso aprender a tocar um instrumento. Eu preciso aprender a cozinhar determinado prato. Eu preciso aprender. Se eu preciso aprender trazendo coisas de fora para dentro, naturalmente, esse aprendizado se refere à instrução. Mas, obviamente, se eu preciso aprender determinada coisa, é para que essa coisa aprendida interfira no meu modo de ser, no meu caráter, na minha relação social, na vivência comigo mesmo e na vivência minha com os outros. É por isso que é tão importante a educação. Nós poderemos ter alguém que instrua sem nenhum objetivo educacional. Mas será impossível que alguém eduque sem contar com a instrução. Porque a educação é o manejo que se faz da instrução. Aquilo que nós sabemos de que modo utilizamos. Por isso nos referimos à fala, à conversa. Sabemos falar, mas como é que eu falo? Como é que eu me relaciono com as pessoas ao falar? E a voz nos foi dada por Deus para que nós pudéssemos viver em sociedade, para que fosse um elemento relacional entre nós. Dessa forma, educar é algo fundamental para a nossa vida na Terra. E dentro desse campo educativo, vale a pena não nos esqueçamos da questão instrucional. É importante que nossas crianças vão à escola.
mas não apenas para terem conhecimentos na mente, não apenas para desenvolver o cérebro, mas para que esses conhecimentos por elas adquiridos possam transformar-lhe a vida. Toda criança, todo menino, todo jovem bem educado, ele transforma-se e, em torno de si, transforma tudo que faz. Ele sabe dizer sim, ele sabe dizer não e entende por que deve dizer sim e por que deve dizer não. Dessa maneira, não deveremos perder de vista a importância e a grandeza de mandarmos nossa criança à escola, mas não para que ela seja sabichona, mas para que ela seja uma pessoa do bem. É fácil encontrarmos alguém instruído agindo mal, mas se essa criatura não tem instrução, terá muito mais facilidade de agir no mal por não entender as razões do bem. Deste modo, nós nos desenvolvemos moralmente quando somos capazes de distinguir o que é bem do que é mal. Quando temos essa habilidade de fazer boas escolhas na vida, de saber o que é fundamental para que sejamos felizes e que levemos outras pessoas à mesma felicidade. O pensador David Primack escreveu que o Homo sapiens é o único primata que conseguiu desenvolver um sistema pedagógico ativo. Conseguiu construir uma pedagogia ativa. Por causa disso, entendendo a pedagogia como essa arte de saber o que se deve ensinar a quem, o nível daquilo que deveremos passar para alguém, considerando os níveis intelectuais, os níveis gerais de desenvolvimento desse alguém, obviamente que essa é uma construção do primata humano, do Homo sapiens. E então essa fala do notável Primack nos leva a refletir a respeito da importância de usarmos de uma boa pedagogia para ensinar as coisas que precisamos ensinar. Cada vez que temos diante de nós uma criança, a primeira pergunta que nos assedia: o que ensinar para essa criança? O que repassar-lhe? Quando nos fazemos tal tipo de pergunta, temos uma resposta que foi dada pelo Espírito Santo Agostinho nas páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele nos chama a observar nossa criança desde o berço, a fim de que possamos captar-lhes as inclinações. A criança nos mostra como ela é e quem ela é, nas suas mínimas expressões desde o berço. Então, o benfeitor espiritual nos chama a analisar o comportamento do bebê. Como é que ele chora, como é que ele denuncia estar com fome, como é que ele denuncia estar desconfortável, com as roupas molhadas, pela maneira como ele se manifesta. Os pais, os adultos, já poderão observar como será a índole dessa criança. A partir daí, quando vamos identificando como é a criança, teremos possibilidade de elaborar um projeto educacional para essa criança. E cada criança é diferente da outra. Então, enquanto para uma deveremos ensinar as regras da boa convivência com os irmãozinhos ou com os coleguinhas, para outro não precisaremos mais, mas ensinaremos para o outro
a higienização do corpo, os hábitos salutares de banhar-se, de escovar os dentes, de pentear-se. Então, começamos a perceber que, se prestarmos atenção nas nossas crianças desde muito novinhas, perceberemos como estabelecer um plano de educação. O que passar para essa criança, o que passar para aquela outra criança. E aí temos uma pedagogia ativa. Não estamos flutuando em quimeras ou teorizações. Estamos agindo em cima de observações práticas. Na hora que o professor entrar na sala de aula, no primeiro dia, e começar a dar matéria para o seu aluno, ele terá perdido um tempo enorme, porque ele não checou, ele não verificou, ele não fez uma diagnose de como estão seus alunos em geral, para saber a partir de onde começar, como começar. Daí, é importante verificarmos que uma geração bem educada é capaz de preservar a cultura dos seus ancestrais, a cultura do seu povo, a boa cultura social. Mas uma geração mal educada será capaz de destruir rapidamente todas as conquistas, todas as invenções que as gerações anteriores tenham construído. Daí, então, ao verificarmos a importância de escolarizar nossa criança, de escolarizar o nosso jovem, teremos em mente que não os escolarizaremos apenas para que eles sejam indivíduos que tenham conhecimento, mas para que saibam usar esses conhecimentos em prol da vida, em prol das suas vidas, sem dúvida, mas fundamentalmente em prol da sociedade na qual nasceram e onde vivem. Dessa maneira, então, perceberemos a importância da educação como fator de crescimento espiritual, já que entendemos que educar é a arte de formar o caráter. Poderemos formá-lo mal, poderemos formá-lo bom. Então diremos que alguém é mal educado ou que alguém é bem educado. Mas, ao educar bem o indivíduo, estaremos pensando no progresso social, que começa no progresso individual.